Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula de história. Matheus de novo com vocês. E a gente está aí caminhando para o fim da Idade Moderna. Vocês vão ter uma sequenciazinha de aula comigo agora, né? Já estão tendo, começou semana passada. Contando com essa semana passada, essa semana e as duas próximas semanas serão aulas comigo também. A gente vai encerrar História Moderna e eu vou já dar um pontapé inicial ali na contemporânea, no período ali no período ali de período napoleônico e unificações europeias, mas hoje nosso assunto é sobre história dos Estados Unidos. Peço que vocês vejam a aula passada sobre iluminismo e antigo regime, primeira revolução industrial, porque vai ter algumas coisinhas que vocês precisam ter assistido a aula passada para pegar melhor nessa aula aqui, como a política de cercamento e tal, alguns históricos iluministas e tudo mais. Bora lá começar então. Essa história dos Estados Unidos eu vou começar desde o início, desde lá do processo de colonização até a independência. Então vai ser uma grande parte da história e praticamente toda a história dos Estados Unidos, a parte das guerras mundiais, de Guerra Fria. Quem vai falar isso serão os outros professores, acho que o Caio vai falar isso. Então, bora lá, começando com o período colonial nos Estados Unidos. Como que era a América inglesa, né? Como é que vocês têm que diferenciar? A primeira coisa que vocês têm que saber para estudar a colonização inglesa na América é diferenciar os tipos de colonização. Os tipos de colonização da América do Norte para a América Latina, que é basicamente a América do Sul e a América Central. Quais são as diferenças? Quais são os principais aspectos que vão diferenciar os tipos de colonização na América do Norte e na parte latino-americana? Vocês têm que entender que é um processo que ocorreu bem mais tarde, né? Começou lá no século XVI, enquanto o processo de colonização do Brasil, por exemplo, começou 100 anos antes, século XV, né? Foi de grande parte espontâneo, ou seja, não foi financiado pelo governo. Os próprios cidadãos, pelas características que a gente vai ver daqui a pouco, eles se propuseram a se mudar para o novo continente. E pelas próprias características físicas do litoral norte-americano, né, que era uma região, não era uma região tropical, ou seja, não é tão boa para cultivo, nem tem tanta área para pegar madeira, como era aqui no Brasil e na América Espanhola como um todo, e uma baixa quantidade de metais preciosos, né, que a gente sabe que o Brasil tinha muito e tem muito até hoje. E o tipo de colonização, né, que enquanto o Brasil, enquanto a parte ali da América Espanhola foram colônias de exploração, a América Inglesa foi uma colônia de povoamento. O que é uma colônia de povoamento? Eu vou ler para vocês. Pelas características físicas do local, a metrópole tinha o objetivo de abastecer uma sociedade e abastecer uma sociedade e um modo de vida fundamentado na agricultura para a produção de bens alimentícios essenciais e extração de minério e comercialização. Essa extração de minério é basicamente minério de ferro, né? Não é ou carvão mineral, não é metal precioso propriamente dito, certo? Outra coisa que vocês têm que saber é que na América do Norte também você tinha a presença de espanhóis, né? Que os espanhóis eles chegaram ali na Central, começaram a subir, na América Central começaram a subir, e os franceses também, que estavam iniciando o processo de expansão marinha na mesma época que a Inglaterra, né? Não sei se vocês lembram, eu dei essa aula para vocês há um tempinho atrás sobre a formação dos estados nacionais, tanto inglês quanto francês, e vocês viram que esses dois últimos eles saíram um pouco atrasados na expansão marítima em relação a Portugal e Espanha, certo?
E quando os ingleses chegaram na América do Norte, né, eles já viram que tinha alguns estados que já estavam controlados pelos espanhóis. Exemplo disso, exemplo desses estados: Arizona, Flórida e Novo México, que já era controlado pelos espanhóis, né? A partir de então, a Inglaterra começou a criar as suas famosas companhias de comércio. Que a Inglaterra buscava com essas companhias, né? Para criar essas companhias, qual foi o fomento ao Estado para que essas companhias sejam criadas, né? O Estado ele começou a apoiar a burguesia nacional e houve um fortalecimento desse grupo, né? E esse grupo da burguesia ele tomaria a frente no estabelecimento das colônias no Novo Mundo, que é a América do Norte, né? E outra questão também é que a Inglaterra oferecia poucos recursos para promover a colonização, certo? E a partir de então esse processo ele ocorreu fundamentalmente pelo empenho da burguesia, que foi o que eu falei, não houve um estímulo governamental, a sociedade mesmo que se empenhou a construir uma sociedade na América do Norte, e por conta desse motivo que as colônias inglesas começaram pobres e não geraram importantes recursos, por isso que ela foi meio que deixada de lado pela metrópole enquanto ela ia crescendo ali, por aqui não tinha tanta serventia na questão de recurso nem de riqueza quanto as colônias latino-americanas, espanholas e portuguesas, certo? As primeiras tentativas colonizadores na América do Norte ocorreram entre 1584 e 1537. Né? Houve três expedições à América do Norte, as três sob o comando do Sir Walter, não sei falar esse nome, não, Sir Walter, Sir Walter. E o resultado disso foi um fracasso, porque houve uma violenta ação dos povos nativos, certo? Em 1607, houve a fundação da primeira colônia, que é a colônia de Virgínia, explorada por uma companhia de comércio criada lá em conjunto com a burguesia que a gente acabou de falar. E a partir de então começou uma era de viabilidade econômica para a ocupação e a exploração da região. Certinho, pessoal? Aqui uma gravura do desembarque do Sir Walter em Virgínia, lá em 1584, e na qual ele fundou a primeira colônia lá em 1607, certo? E a partir de então houve um estímulo populacional da Inglaterra para a América do Norte, mas vale lembrar que esse estímulo não era não eram estímulos governamentais, em sim ações que o governo tomava lá na metrópole que refletiam na América do Norte como forma de estímulo para que as pessoas saíssem da Inglaterra e fossem para a América do Norte. Qual foi o principal estímulo? O processo de cercamento das propriedades agrícolas inglesas. Para vocês entenderem o que foi esse processo, vocês têm que assistir minha aulinha lá de primeira Revolução Industrial, Revoluções Inglesas. Vocês vão entender certinho que lá está bem explicadinho esse processo de cercamento das propriedades agrícolas. Né? O que gerou? Um grande excedente demográfico, né? Porque as pessoas elas foram expulsas do campo e não encontrou espaço na economia urbana, foram as vítimas dos cercamentos acabaram rumando para a América, mais precisamente para a América do Norte, né? Qual foi o outro estímulo? Os crescentes conflitos políticos e religiosos dentro do Estado inglês, né? Já que foi a época ali do anglicanismo, o anglicanismo não era muito bem aceito e tudo mais. E a parte para fugir dessas guerras, as pessoas começaram a sair da metrópole e migrar para a colônia, né? Porque aqui, ó, aí esses principalmente a imigração de protestantes, né? Que eram os puritanos e os quakers. Para assistir isso, para vocês saberem quem são esses quakers, vão lá na aulinha de reforma protestante na Europa, que vocês vão entender certinho, beleza? E a partir de então fundou-se as 13 colônias norte-americanas sob o comando da metrópole inglesa. Certinho, pessoal? Na região da Virgínia ali, que foi a primeira colônia a ser fundada, teve os primeiros núcleos de população. Primeiros núcleos de população. Peraí.
núcleos de população aqui. Deixar a caneta mesmo, que eu acho que fica melhor para ver. Porque fica marcado, né? Os primeiros núcleos de produção que se dedicaram inicialmente à obtenção de tabaco. Desculpa, pessoal. Que era um produto largamente consumido lá na Europa. Mais tarde foram introduzidos um corante, esse indigo aqui, que é um anil, arroz e algodão. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de algumas colônias que se tornaram uns grandes centros de produção agrícola, né? Caso da Geórgia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, de Maryland e de Delaware. Certinho? Como que funcionavam essas colônias, né? Elas vão dividir em dois grupos, colônias ao sul e colônias ao norte. Elas tinham sistemas econômicos diferentes e, por consequência, sistemas políticos diferentes, né? As colônias situadas ao sul eram colônias de exploração, semelhantes às colônias portuguesas. Lembra-se que eu expliquei lá, colônia de exploração de povoamento. Elas foram fundadas economicamente no regime de plantation. O que é um regime de plantation? É uma grande fazenda, um latifúndio de uma cultura só, ou seja, uma grande fazenda que produz só um tipo de cultura baseada em trabalho escravo, com produção voltada para o mercado interno, certo? E as colônias situadas ao norte, né? E eu coloquei quais são os estados, né? Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e New Hampshire, certo? Concentrava boa parte dos colonos, ou seja, grande parte da população vivia ao norte, não ao sul. Sofriam perseguição religiosa na Inglaterra, né? A galera que sofria perseguição religiosa. O primeiro grupo desembarcou desse navio aqui, esse Mayflower, não sei como é que fala isso, e fundou a cidade de Plymouth, em Massachusetts, beleza? Foi chamado de Nova Inglaterra, ali o começo, né? Assim que descobriu, batizaram ali de Nova Inglaterra. E esse núcleo inicial porque pretendia, e chamavam de Nova Inglaterra porque pretendia reproduzir as condições de vida da pátria, ou seja, as condições de vida da Inglaterra, né? Essa região, ela participou do comércio triangular. Você deve ter estudado isso lá quando falaram da economia portuguesa no período colonial, tal, que era basicamente América, Europa e África, né? Os comerciantes da América, aqui da América do Norte, eles fabricavam rum, que era a partir do melaço produzido nas Antilhas. Antilhas eram colônias portuguesas não, espanholas, produtoras de açúcar. Não, no começo eram espanholas, depois passaram a ser holandesas, produtoras de açúcar, certo? Depois esse rum ia para a África para vender lá na África eles trocavam por escravos. Esses escravos voltavam para as colônias do sul, exploração do sul dos Estados Unidos, e para colônias no Caribe, certo? Aqui eu coloquei o mapinha, ó, em verde colônia de povoamento, em laranja clarinho colônias de exploração, e o roxo é o resto dos estados britânicos que não acontecia nada, era mais concentrado nessa parte aqui, beleza? Nas décadas seguintes houve outras colônias, né, que foram fundadas, né, que eram caracterizadas pela pequena e média propriedade e pela produção de subsistência da comunidade e voltada para o mercado interno, certo? Outro ponto a ser considerado era a pobreza que tinha nas colônias do norte, né? Porque nessa época o que vigorava mesmo era, que dava dinheiro mesmo, que dava condição de vida, era o estilo
escravista, né? Era a escravatura, porque você não tinha gasto com nada, né? E a partir daí, o longo prazo, né, com a chegada de novos imigrantes, o predomínio do trabalho livre, acabaram por criar um mercado consumidor local e impulsionou a venda de diversos produtos, né? O que vocês têm que saber também é que a grande diferença entre os ingleses e os ibéricos dos domínios americanos eram a forma como as coroas, né, impuseram o processo de colonização. No caso da América do Norte, ela não exerceu uma grande fiscalização colonial justamente pelo que eu falei lá no começo da aula, que não era uma colônia que dava uma riqueza imediata. E por conta dela ser uma colônia que não dá essa riqueza imediata para a metrópole meio que foi deixando essa colônia aí de lado e foi levando ela com a rédea frouxa quando comparado com uma forma que Portugal conduziu o Brasil e que a Espanha conduziu suas colônias no sentido de tributação, no sentido de repressão de revoltas e tudo mais. Certo? Certo, pessoal. Mas vale lembrar também que na época nessa época a Inglaterra estava passando por diversas revoluções, Revolução Gloriosa e tudo mais, por conta dessa perseguição religiosa, por conta das mudanças políticas que estavam ocorrendo, e por isso também elas não tinham tanto interesse em exercer um grande domínio sobre a colônia, certo? A partir disso, sem um forte controle tributário, os colonos eles puderam se dedicar a várias atividades produtivas, né? Desfrutaram de liberdade econômica e religiosa, né? A partir de então, as colônias do norte desenvolveram produção manufatureira e um comércio cada vez mais intenso e diversificado, onde a construção naval foi um dos principais setores que progrediram nesse momento, né? Essa construção naval ela tornou possível uma maior articulação entre as colônias, obtenção de itens externos, né, por meio do comércio externo e até de longa distância, no caso do comércio triangular que eu falei, e que envolveu o Caribe, a África e a Europa, que eu falei lá, América, África e Europa, comércio triangular. Certo? Aqui o mapinha que explica o comércio triangular, sai da América, cola na Europa, vai para a África, volta para a América. Aqui vocês vão entender melhor em aulinha de Brasil se já não tiverem tido essa aula. Certo? A partir de então, o que vocês têm que pegar como resumo de tudo que eu falei? Que o controle sobre a colônia da metrópole não esteve presente na colonização inglesa, ou seja, a colônia inglesa não era tão controlada como era a colônia portuguesa e como eram as colônias espanholas, certo? Jamais houve um projeto normativo inglês para a colonização, era sempre a população que tomava a frente e a partir disso não houve um projeto normativo inglês para a colonização. Certo? Aqui o que eu falei, né, os intensos conflitos internos na Inglaterra do século XVII, Revolução Puritana de 41, Guerra Civil, Revolução Gloriosa de 88, afrouxaram os laços de dominação porque eles estavam preocupados com os assuntos internos, deixando de lado assuntos externos, como a colônia. Certo? A partir de então, a monarquia liberal inglesa assegurou estabilidade política, a Inglaterra emergiu como uma potência mundial, que eu já falei lá na aulinha de Primeira Revolução Industrial, certo? Quando a Inglaterra surgiu como potência, ela buscou redefinir o papel das colônias. Né? Tentou sujeitar elas a uma política fiscal, ou seja, começou a querer cobrar imposto, né? Começou a cobrar o fim de liberdade econômica e política. Liberdade econômica e política, né? A partir de então começaram a ser gerados conflitos, né, que culminaram no processo de independência das 13 colônias, certinho? Como que se deu
esse processo de independência das 13 colônias da América do Norte. Vamos lá. Como que se deu a fundação dos Estados Unidos da América, né? Foi na América do Norte que aconteceu a primeira aplicação efetiva dos ideais iluministas. Quais eram os ideais? Está lá na linha de iluminismo. Foi a segunda parte da aula da semana passada. Só dá uma olhada lá que vocês vão entender quais eram esses ideais, né? Qual que era o contexto dessa aplicação? Uma tentativa de controle inglês sobre as suas colônias. Depois de muito tempo tratando ali de forma branda, resolveram puxar um pouquinho a rédea e a galera das colônias não quis aceitar muito, né? Esse aqui a gente acabou de falar, certo? Que o envolvimento das revoluções inglesas, né, contribuíram para a debilidade do fiscalismo estabelecido pela metrópole, e aos poucos as colônias conquistaram um expressivo desenvolvimento econômico, né? O sul, agroexportador, e norte, com uma atividade comercial manufatureira. Ok? A partir de então, vocês têm que saber que a expansão econômica do norte chegou a fazer concorrência com a Inglaterra, ou seja, a colônia estava fazendo concorrência com a metrópole, o comércio de longa distância com o Caribe, a África e a Europa, ou seja, o comércio triangular. Certo? Os processos de revolução industrial durante o século XVIII, o reino inglês ele se lançou em busca de novos mercados consumidores. Talvez por isso que ele tentou acabar um pouco com a atividade econômica desenvolvida na colônia, né, para ter mercado consumidor para a atividade econômica que estava sendo desenvolvida lá na metrópole, né? E a partir desse momento que se alcançou uma estabilidade econômica, uma estabilidade política na Inglaterra, né, o parlamento começou a lançar as bases de uma política fiscal para a colônia, no caso, as 13 colônias lá. Essas colônias eram voltadas para a cobrança de impostos na América, certo? A partir de então, esse processo foi acelerado pela Guerra dos 7 Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763, contra a França, pois desequilibrou as finanças do Estado inglês, ou seja, houve uma guerra entre a França e a Inglaterra, durou 7 anos, o governo inglês gastou muito dinheiro e resolveu repor esse dinheiro cobrando imposto da colônia, né? O que foi essa Guerra dos 7 Anos? Foi uma competição econômica, né, entre a França e a Inglaterra na América do Norte e em outros territórios, né? Nesse conflito, uma boa parte dos indígenas das colônias norte-americanos se aliou aos franceses. A Inglaterra venceu o conflito, mas com a economia abalada. E para recuperar a economia, resolveu cobrar imposto da colônia. Aí a colônia não achou isso muito legal e resolveu se revoltar. Outra coisa também, e o conflito se desenvolveu basicamente em território norte-americano, né? E serviu como pretexto para cobrar de imposto, ou seja, a gente guerreou aí, a gente vai cobrar imposto daí, não daqui, certo? Por ter sido uma guerra em defesa da América inglesa contra as agressões francesas, os colonos deveriam ajudar a cobrir seus gastos. Era essa a justificativa para o aperto na cobrança de imposto, certo? A partir de então, esse estreitamento de laços entre a metrópole e a colônia contrariava os princípios iluministas da liberdade e da autodeterminação, além de comprometer a autonomia de que sempre gozaram os conselheiros. Eles estavam acostumados com certa autonomia, a Inglaterra chegou, quis acabar com essa autonomia e não deu muito certo. Os conflitos se tornaram constantes entre colonos e metrópole, certo? Então, em 1764, a Inglaterra lançou a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, que estava taxando todos os carregamentos de açúcar que não fossem provenientes das Antilhas inglesas. Correto? Esse ato prejudicava diretamente os interesses dos colonos, né, que adquiriram por todo o Caribe o melaço para fazer o rum, para trocar por escravos, que eu expliquei lá no comércio triangular, né? Em 1700,
1765, o que a Inglaterra fez? Criou a lei do selo. Galera, não tô aprendendo a mexer nessa bosta. Criou a lei do selo, né? Ou seja, todo material impresso e publicado nas colônias deveria receber um selo. Esse selo era vendido pela metrópole, mais uma forma de pegar dinheiro dos colonos e transferir para a metrópole, né? Os colonos então se resumiram em Nova York, né? No Congresso da Lei do Selo, rejeitaram o novo imposto, né? Repudiaram qualquer relação, inclusive comercial, com a metrópole, né? Por pelo menos enquanto os habitantes das 13 colônias não tivessem representação no parlamento inglês, né? Na Inglaterra, as arbitrariedades cometidas pelo governo causavam mal-estar em alguns meios, né? No caso desse William Pitt aqui, né? Que num discurso do parlamento lá ele soltou a seguinte frase: sou da opinião que este rei não tem direito de taxar colônias. Os americanos são filhos da metrópole e não seus bastardos, ou seja, o governo estava desagradando até algumas pessoas da própria metrópole, não apenas os colonos, certo? Em 66, a lei do selo foi revogada, mas em 67, a Inglaterra criou novos impostos para colônias e principalmente por iniciativa desse ministro aqui, ok? Essas novas taxações deflagraram a oposição dos colonos, né? Como acontecia a cada nova medida fiscal, ou seja, cada lei de imposto lançava ou acontecia algum tipo de conflito, né? E em 70 ocorreu o chamado Massacre de Boston, que foi uma manifestação de colonos que foi reprimida pela Guarda Metropolitana da Inglaterra, que disparou contra a população, matando 5 pessoas. Em 73 foi elaborado a Lei do Chá pela Inglaterra, né? Por meio da qual o produto passou a ser monopolizado pela Companhia das Índias Orientais, que era sediada em Londres, uma das companhias comerciais criadas lá em Londres. Certo? O que essa lei fazia? Intensificava a tributação colonial, aplicava o controle da venda do produto, combatia o contrabando e excluía os norte-americanos do comércio do chá britânico. Certo? Com o estabelecimento desse regime de monopólio, que aconteceu uma violenta reação contra a metrópole por parte dos colonos. Em dezembro, os colonos atacaram e ocuparam 3 navios ingleses no porto de Boston, que jogou no mar toda a carga de chá. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Ele é bem famoso, você já deve ter ouvido falar. Qual foi a reação inglesa a essa Festa do Chá? A metrópole promulgou uma série de leis, né? Que os colonos chamaram essas leis aí de leis intoleráveis. Quais foram essas leis? O porto de Boston, que era o mais movimentado, ficaria fechado. O porto de Boston ficaria fechado enquanto os colonos não pagassem a carga, né? Que não pagassem a indenização cobrada pela carga, que passaram não sei quanto mais lá o valor da carga que foi perdida, né? A colônia de Massachusetts, que é onde está localizado Boston, seria ocupada por tropas inglesas, ou seja, ia perder a autonomia até política. E os funcionários ingleses que cometessem crimes no período de investigação seriam julgados por tribunais de outra colônia ou na Inglaterra. Certo? Terminou-se também o controle militar inglês no território oeste das colônias, impedindo assim a expansão territorial dos colonos para além da faixa litorânea. Em 74, ocorreu o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Os líderes dos colonos decidiram boicotar os produtos metropolitanos. Em 75, houve o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que determinou a separação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E em 4 de julho de 76 foi publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que foi redigida por Thomas Jefferson, com a colaboração de Benjamin Franklin e John Adams. Entre outros, inspirava-se fortemente nos ideais feministas de John Locke, que a gente falou lá na outra aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vejam outra aula e, para as dúvidas permanecendo, podem vir falar comigo, ok? Depois dessa proclamação, o que rolou? Benjamin Franklin foi enviado lá para a França para obter um apoio ao novo país, né? O George Washington foi encarregado de preparar um exército para enfrentar a reação da metrópole, garantir a independência.
E em 77 houve essa batalha de Saratoga, Saratoga, sei lá como é que fala. Sob a liderança de George Washington, os norte-americanos venceram os ingleses, mas venceram com o apoio da Espanha e da França, né? No caso dos franceses, esse apoio estava ligado ao grande interesse de debilitar a Inglaterra para recuperar as perdas da Guerra dos Sete Anos, que a gente falou uns 3 slides para trás aí. Em 1781, hoje esse general aqui, ele se rendeu na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que culminaram com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1783, na qual a Inglaterra reconhecia os Estados Unidos como um território independente, certo? Reconheceu a independência das 3 colônias por meio do Tratado de Versalhes. E como que se formou esse novo estado, né? Houve uma reunião lá na Filadélfia, em 1787, né? Foi o novo Congresso Continental, o terceiro no caso, né? Mas esse Congresso Continental foi agora denominado de Convenção Constitucional, cujo objetivo era redigir a Constituição do novo Estado independente, né? Eram divididos em 2 facções, os republicanos, liderados por Thomas Jefferson. Eles defendiam a instalação de um poder central fraco e a concessão de grande autonomia para os estados, né, que a gente tem hoje. E os federalistas, liderados por Alexander Hamilton e George Washington, que acreditavam na necessidade de um poder central forte para garantir a união permanente dos estados, ok? Qual foi a solução encontrada, né? Foi incorporada à Constituição de 87, que foi a criação dos Estados Unidos da América, uma república federativa dotada de um poder central forte, que atribui relativa autonomia aos estados, que é o que a gente tem hoje nos Estados Unidos, né? A partir de então, adotou o sistema presidencialista, sendo George Washington o primeiro presidente, né? Esse George Washington ele era fiel aos princípios iluministas, principalmente de Montesquieu. Né? No qual ele estabeleceu a divisão política dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Né? E como é que ficaria a participação da sociedade nessa nova república? Ficaria restrita a homens comerciantes e latifundiários, ou seja, brancos ingleses ou descendentes, né? Indígenas e negros continuaram excluídos de decisões políticas, como ocorreu em todas as colônias americanas, né? Geralmente, índios e negros continuavam excluídos, certo? O processo de independência dos Estados Unidos ela representou um momento em que as propostas dos iluministas forneceram justificativas teóricas para o movimento político concreto, ou seja, foi o primeiro movimento em que as propostas iluministas foram colocadas em prática, né, e edificaram um novo Estado, né. Elas serviram de inspiração e a partir disso, tanto a independência quanto a utilização das propostas iluministas serviram de inspiração para outros movimentos em todo o continente americano, sendo que a independência dos Estados Unidos também foi uma influência, foi um influenciador da Revolução Francesa, que a gente vai falar na aula que vem. Aqui está um quadro resumo, né, da independência das colônias da América do Norte. Depois vocês dão uma lida nele aí. Ele é um bom quadrinho resumo para vocês, ok? Como que foi os Estados Unidos no século XIX, né? Com essa organização em uma república federativa e presidencialista, né? Cada estado da federação tinha o direito de ter sua própria constituição, ou seja, o poder executivo ficaria com o presidente eleito por 6 anos, né? Eram 6 anos o mandato, o legislativo com a Câmara dos Deputados e o Senado, a Suprema Corte seria o poder judiciário e a função de zelar pela Constituição. Certo? No mandato de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele consolidou o desenvolvimento comercial, industrial e financeiro no país e atraiu um grande número de imigrantes europeus de todas as nacionalidades. Certo?
Esse progressismo e esse crescimento demográfico, eles estimularam a conquista de territórios, né? Ou seja, houve uma expansão territorial a partir do crescimento demográfico impulsionado por George Washington, né? Ou seja, cresceram aqui do litoral do Oceano Atlântico sentido Oceano Pacífico, certo? A população indígena foi massacrada em intensos confrontos e a ampliação da atuação econômica em todo o continente americano, que foi uma expansão exterior, ok? Ou seja, ele expandiu territorialmente para o interior e expandiu economicamente para o exterior, tudo isso no governo do George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Aqui está um mapinha, ó, em rosa aqui as 13 colônias originais, né? Aqui em branco os territórios conquistados na Guerra de Independência, que foram os territórios ingleses aqui. Aqui territórios pertencentes à Espanha, né, que foram anexados esses territórios aqui, certo? Em verdinho aqui, ó, territórios que eram do México, que foram cedidos ou anexados por meio de compra ou por meio de guerra. Territórios que pertenciam à Inglaterra ainda em 1846. Territórios pertencentes à França, né, até 1803. E territórios fora dos meios continentais, que foi o Alasca, que eles compraram da Rússia, e o Havaí. Ok? Por que, que os Estados Unidos estavam se expandindo? Né? Eles ambicionavam a região do Canadá, que provocou uma guerra contra a Inglaterra, né? Que no final ficaram definidos os limites entre os Estados Unidos e o Canadá inglês, ou seja, os Estados Unidos não conseguiu anexar o Canadá, ficou só o território que é hoje. Né? Essa guerra despertou o sentimento nacionalista norte-americano, né? tanto em relação à unidade territorial, quanto à ameaça das potências europeias que representavam para o crescente comércio ali dos Estados Unidos e a América Latina. Ou seja, para que essas guerras serviram? Para despertar o sentimento nacionalista, tanto de proteção do povo para com o território, para com a política, mas também com a economia do país. A partir disso, houve o lançamento da doutrina Monroe, em 1823, né, que ela defendia, era basicamente esse princípio, né, América para os americanos. Vocês têm que lembrar que isso aqui é um contexto de imperialismo, da partilha da África ali, certo? E os Estados Unidos não participaram da partilha da África, mas deram um recado lá que a América ia ficar para eles, certo? Em meados do século XIX, o país atingiu as dimensões continentais, né, que é o que a gente conhece hoje. Eles com a expropriação dos nativos e a compra de áreas coloniais que eram pertencentes às potências europeias. Okay? Aqui eu coloquei que cada uma pertencia. A Louisiana pertencia à França, a Flórida era espanhola, o Alasca foi comprado da Rússia e foram anexados os territórios mexicanos do Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada, após uma guerra entre os Estados Unidos e o México que durou de 45 a 48. Os Estados Unidos eram vitoriosos e anexaram todos esses territórios, certo? Esse ideal de dilatação de fronteiras se sustentava a partir da ideia do destino manifesto, né? Que Deus teria reservado um destino glorioso nos Estados Unidos. Sempre tem que ter uma justificativa religiosa, sempre tem que ter. E a conquista do Oeste se deu aos Estados Unidos um acesso direto aos comércios da China e do Japão, né? Porque ele pegou saída para os dois oceanos, tanto o Pacífico, que dava acesso a ele, que dava acesso ao Japão e à China, quanto ao Atlântico, que dava acesso à Europa, ali à América Portuguesa, à África e tudo mais, né? A anexão da Flórida abriu caminho para o Golfo do México, certo? E o Mar das Antilhas, ok? Que é o Mar da América Central ali, que são pontos importantes para alcançar toda a América Latina. Quando eu falo América Latina, vocês têm que ler aí América Portuguesa e América Espanhola, certo? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos crescia de forma territorial e econômica, também crescia uma rivalidade econômica, social e política mais dentro do país, principalmente por aquela dicotomia lá que eu expliquei lá no começo da aula, que eram Estados do Norte
e estados do sul. Estados do sul, a atividade agrícola prevalecia, ou seja, escravista, e estados do norte, predominantemente industrial, certo? Os nortistas precisavam expandir, eles precisavam de uma expansão de mercado, né? E a escravidão sulista era um entrave, né? Porque se você tem uma economia baseada em indústria, você precisa de cada vez mais mercado consumidor. Então, se você tem escravidão, você tem um mercado consumidor muito reduzido. Então, acabando com a escravidão, se aumenta o seu mercado consumidor e por isso a escravidão se dava como um entrave à expansão dos mercados nortistas, ok? Aqui o que eu acabei de explicar, porque os escravos não eram compradores, nem podiam fazer parte do mercado interno. E para os sulistas, os escravos eram a base da economia latifundiária. Vocês têm que lembrar que no sul era latifúndio, monocultor, escravista, ok? Daí foram criadas tarifas de proteção contra os produtos estrangeiros, né, que eram um ponto de discórdia, que favorecia as indústrias do norte, mas prejudicava a exportação dos produtos agrários do sul. Daí, em 1860, houve as eleições, né, um debate sobre a escravidão foi a grande questão entre os candidatos, né, o democrata Stephen Douglas, que era sulista, defensor da escravidão, republicano nortista Abraham Lincoln, que era contra a escravidão, vitória de Lincoln. Isso todo mundo sabe, certo? A partir de então, os estados do sul resolveram se separar da União e formaram os Estados Confederados da América, os estados ao sul. Os estados do norte, federalistas que eram autossuficientes, começaram a utilizar armas e navios construídos por ele mesmo, ou seja, eles fabricaram armas e navios e começaram a guerrear e começaram a guerra civil ali entre Estados do Norte e Estados do Sul. As forças do Sul eram chamadas de confederadas, justamente porque o Sul se rebelou, se separou e fundou os Estados Confederados. Né? Esse episódio ficou conhecido como Guerra de Secessão. Então, o que foi a Guerra de Secessão? Foi a Guerra do Sul, escravista, do norte e industrial. O norte saiu vencedor porque eles eram autossuficientes, eles mesmos construíram seus navios, eles mesmos construíram suas armas e acabaram por derrotar os estados confederados. Essa guerra durou aí 4 anos, de 61 a 65, certo? Qual que foi o balanço dessa guerra aí? 600 mil pessoas mortas, foi o conflito mais sangrento do século XIX. A vitória dos nortistas consolidou sua supremacia. Os estados do sul ficaram arrasados, voltaram a fazer parte dos Estados Unidos e a escravidão foi abolida. Né? Em meio à guerra, o Lincoln assinou um decreto que determinava a libertação dos escravos, né? Mas era apenas nas áreas rebeldes. Né? Em 65, com a completa vitória militar nortista, foi aprovada a emenda à Constituição que proibia a escravidão em todo o país. Né? Vale lembrar que teve 2 emendas também na Constituição, uma de 68 e uma de 70, que determinaram importantes conquistas para os nortistas, né? Que garantiam igual proteção das leis e dos processos judiciais para todos os cidadãos e direito ao voto a todos, ou seja, mesmo os índios e escravos agora tinham direito a voto, sem exceção de raça, cor ou prévio estado de servidão, ou seja, o famoso sufrágio universal, aí todo mundo podia participar das eleições, né? No entanto, os libertos não alcançaram plenamente os mesmos direitos que o restante da população americana, manteve segregação social e política que motivaram constantes lutas. E a gente sabe que os Estados Unidos sempre foi um país muito racista, né? Então, apesar de ser um direito previsto em lei, previsto em Constituição, não era assim que as coisas funcionavam na prática. A gente viu isso nos protestos que estavam rolando lá depois da morte daquele cidadão negro lá, que o policial ajoelhou no pescoço dele, matou ele, não deixando ele respirar. A gente sabe que os Estados Unidos sempre foi um país muito racista, então a gente sabe que, apesar de na teoria ser bonito, na prática não é tão bonito assim. Aqui, a atual configuração do território estadunidense, né? 50 estados e tudo mais. Aqui em verdinho os estados confederados que se rebelaram, aqui os estados do norte, aqui os estados constituídos após a Guerra de Secessão e aqui os escravistas não confederados, certo? A partir de então surgiu uma potência mundial, né, os Estados
Unidos a partir dessa guerra de secessão. O desenvolvimento industrial tornou os Estados Unidos, no final do século XIX, a primeira potência mundial, superando a Inglaterra, né? O maior parque industrial do planeta já nessa época. A prosperidade tornou-se atrativa à imigração, ou seja, aumentou ainda mais o crescimento demográfico para os Estados Unidos. Vocês podem ver o tanto que saltou a população, de 30 milhões em 65 para 90 milhões em 14, ou seja, olha o espaço de tempo que a população cresceu mais que dobrou, né? 60 milhões de pessoas. Após a Guerra de Secessão, houve a consolidação do capitalismo, né, que favoreceu o expansionismo imperialista norte-americano para o restante do continente e para a Ásia, ou seja, aquela história da doutrina Monroe, América para os americanos. No final do século XIX, o país anexou o Havaí, derrotou a Espanha na Guerra Hispano-Americana, né, conquistando os territórios das Filipinas e Guam, e no Caribe, Porto Rico. A doutrina Monroe e a teoria do destino manifesto, elas serviram como base ideológica para os Estados Unidos assumirem a tutela de toda a América, e especialmente da tutela da América Central, né? Eram apoiados pelo Theodore Roosevelt, que é o presidente da época, né? Os fundamentos dessa doutrina Monroe ficou conhecido como corolário Roosevelt, porque foi ele que colocou isso em prática, né? E foi uma justificativa para intervir militarmente ou politicamente nos países da América, principalmente a América Central, que eram, assim, por assim dizer, divulgados como salvadores da América, né? Essa foi a política do Big Stick, que é a famosa política do grande porrete, né? Foi sintetizada na frase do presidente Roosevelt, que ele fala assim: devemos falar macio, mas carregar um grande porrete, ou seja, a gente fala, se não entender, se não praticar o que a gente fala, a gente vai intervir aí militarmente, economicamente e politicamente, se precisar, né? Entre as várias intervenções na América Latina no final do século XIX, as últimas foram em Cuba, embargo econômico, no Panamá e na Nicarágua, lá que eles financiaram as guerrilhas da Nicarágua lá para tomar o poder. Certo? A partir de então, a política do Big Stick, ó, ela foi definida em uma mensagem do Congresso de 1904. Ó, vou ler para vocês. Ó. Se sua nação demonstra que sabe como agir com adequada eficiência e decadência em assuntos políticos e sociais, se mantiver a ordem e respeitar suas obrigações, não precisará temer a interferência norte-americana. A injustiça crônica ou a impotência que resulta de um afrouxamento geral das regras de uma sociedade civilizada podem exigir, afinal de contas, na América ou em um outro continente, a intervenção de uma nação civilizada e, no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe poderá vir a forçar os Estados Unidos, embora contra sua vontade, em casos flagrantes de injustiça ou de impotência, a exercer um poder de política internacional, ou seja, ele está avisando aí que se os países não cumprirem as determinações norte-americanas, eles vão intervir militarmente, politicamente e economicamente. Certo, pessoal? Dos Estados Unidos é basicamente isso. Falei um pouquinho rápido, porque não é uma matéria muito recorrente. Semana que vem, Revolução Francesa. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. É nóis. Tamo junto.